Beatriz saiu do cômodo, fechou a porta ou tentou, porque sem a fechadura ela não trancava, e desceu as escadas com passos rápidos que ela se recusou a deixar se tornar em corrida. Saiu da mansão. Sentou no banco de pedra no jardim descuidado e ficou ali por um longo tempo olhando para a fachada da casa. Ela era arquiteta, era racional. O som que havia ouvido tinha uma explicação: dilatação de madeira antiga, corrente de ar em espaço fechado por séculos, qualquer coisa menos o que o diário de Evaristo sugeria. Mas havia algo que ela não conseguia racionalizar. O ar morno na entrada do cômodo, o cheiro orgânico, a sensação de que o espaço não estava vazio, de que o espaço estava, de alguma forma que ela não tinha palavras para descrever, ocupado. Ela voltou a Belo Horizonte naquele dia. Passou uma semana pesquisando. Encontrou registros de um antiquário português chamado Ferreira, sem relação com o arquiteto que havia vendido a Evaristo Alcântara, em 1889, um espelho oval com moldura de latão. O registro da venda mencionava que o espelho havia pertencido a uma família nobre do Porto que havia pedido ao antiquário que o vendesse o mais longe possível de Portugal, sem explicação adicional. Encontrou também nos arquivos da Diocese de Diamantina um registro de 1891, o mesmo ano da conclusão da mansão. Um padre havia sido chamado por Evaristo para abençoar um objeto de procedência incerta. O padre havia recusado, segundo o registro, por não estar em condições de avaliar a natureza do objeto sem comprometer sua própria segurança espiritual. Era a única vez que Beatriz havia visto um padre se recusar a fazer uma bênção em documentos históricos. E encontrou, num artigo acadêmico obscuro publicado em 1987 por um professor de História da Arte da UFMG, uma menção a espelhos utilizados em práticas de cartomancia, adivinhação por espelhos, em casas senhoriais do século XIX, em Portugal e Brasil. O artigo descrevia a crença, comum em certas tradições esotéricas da época, de que espelhos usados repetidamente para contato com o outro lado podiam se tornar portais permanentes, janelas abertas que não se fechavam mais, e que a única forma de conter um espelho assim era mantê-lo, virado para baixo, em um espaço selado, com certas marcações nas paredes para limitar o alcance do que estava do outro lado. Certas marcações nas paredes. Beatriz fechou o artigo, abriu as fotos que havia tirado no cômodo, olhou para as linhas e símbolos nas paredes de pedra. Reconheceu, agora que sabia o que procurar, a mesma geometria descrita no artigo. Evaristo havia construído uma prisão, e a prisão havia funcionado por 127 anos, até aquela manhã de março de 2018, quando Beatriz Fontes chegou com um martelo e um formão e abriu a porta.